Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Educação aprovou um projeto que permite abater do imposto de renda doações feitas para instituições que promovem de graça a alfabetização de maiores de 14 anos. Os programas devem estar cadastrados no Ministério da Educação, que receberá relatórios mensais dessas instituições. A medida permite ao contribuinte abater o valor doado até o limite de 5% da sua renda bruta anual. Empresas também podem doar. A gente conversa hoje no Palavra Aberta com o autor do projeto, deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Como vai, deputado? Cumprimentar a Mariana, todos os telespectadores do Palavra Aberta. Nós estamos bastante otimistas que esse projeto de lei, ele já passou pela Comissão de Educação, vai terminar de tramitar na casa, nas comissões necessárias. Ele passa por mais duas comissões e plenário. E plenário. E esperamos que até o fim da legislatura a gente consiga ter essa vitória importante para se fazer justiça. É necessário, a gente está olhando para frente e nós precisamos também fazer justiça aos brasileiros que não tiveram a oportunidade que a nossa Constituição Federal diz que é dever do Estado de todo cidadão ter acesso à educação. E ela é a base de tudo. Nosso partido, o PDT, do Brizola, lá do meu estado, do Jackson Lago, é um partido que defende a educação no nosso país. E defender a educação é defender a nossa pátria. E defender a pátria é o seu cidadão. Então, inadmissível você ter um país como o Brasil, continental, de quase 200 milhões ou mais de 200 milhões de brasileiros, cidadãos, você ter aí um país com 8,3, segundo dados do IBGE de 2014, 8,3 desses cidadãos, quase 13 milhões e pouco, são analfabetos, a partir de 15 anos. 8,3% da população, 8,3%. Só para você ter uma noção, e o telespectador que está em casa, do que eu estou falando, o estado de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Hoje, se você pegasse o estado de São Paulo todo, ainda não dava para cobrir a quantidade de analfabetos que nós temos no Brasil a partir de 15 anos de idade. Então, é um número alarmante. Você percebe na ordem por idade que vem se diminuindo, é bem verdade. Há muitas políticas públicas que avançaram no sentido de combater o analfabetismo, mas a gente precisa ainda dobrar os esforços, principalmente, Mariana, na população idosa. O nosso idoso é o mais vulnerável desse recorte social. Só para você ter uma ideia, nós temos aí quase de 30% dos nossos idosos, a partir de 50 anos, eles são analfabetos. Nossa, então, é muito alto. É muito alto. População, a partir de 60 anos vai para quase 20%. Então, a gente precisa fazer uma grande mobilização nacional, por isso que no nosso projeto de lei a gente inclui pessoa jurídica e pessoa física, para que todos que querem fazer a sua parte, a gente dê oportunidade para que ele também contribua com programas, e aí a gente abre no projeto também para o Ministério da Educação ele poder normatizar, né? Até porque precisa ser fiscalização. Esses projetos, esses programas já existem? No Brasil afora existem. A gente chegou, logo depois do nosso projeto, já passado, ser aprovado pela Comissão de Educação, teve um colega de um outro estado do Sul que ele foi muito forte, né, no sentido de ser contra o projeto. E aí eu disse para ele, porque você não conhece os projetos que existem no Brasil afora, projetos mesmo de pessoas que dedicam a sua vida. Eu digo aqui para você, por exemplo, lá no meu estado, nós temos as escolas comunitárias. As escolas comunitárias são escolas dentro da comunidade que muitos desses professores, Mariana, eles se dedicam de graça, por amor à criança, amor à família e amor à sua causa.
Então, professores que às vezes trabalham na rede pública um turno e no outro turno são voluntários da educação. E aí eles conseguem, através de ajuda de mantenedores, ajuda de pais, que não é mensalidade, é ajuda mínima, de taxa de R$ 30, de 15, e aí eles vão se virando para manter a escola comunitária ali na educação infantil, para deixar já a criança inclusa. Né? Então, nós tivemos uma realidade muito forte nisso nas últimas décadas. Óbvio que vai diminuindo com a construção de novas escolas, né, com a chegada do poder público, mas é uma mobilização que todos têm que estar envolvidos. Pois é, o Programa Nacional de Combate ao Analfabetismo foi criado em 2003. Assim que o ex-presidente Lula assumiu, ele já criou o programa. E ele foi agora bloqueado pelo presidente Michel Temer quando ainda estava na interinidade, em agosto. Bloqueado significa que o programa continua a existir, mas novas pessoas não podem participar. O que o senhor achou disso? Olha, nós temos denunciado, eu estou como líder da bancada do PDT na Câmara e nós temos denunciado o governo, porque nós somos oposição, e temos deixado claro de que nós não concordamos com as políticas de retrocessos que o governo está impondo. Existe uma crise real que nós reconhecemos. Agora, essa crise ela não pode ser paga justamente pelo menor, pelo pobre e pelo trabalhador brasileiro e pelo nosso aposentado. O governo quer começar enfrentando a crise com pacotes que vão diretamente de encontro com o nosso trabalhador, retirando direitos e inibindo esse trabalhador. A gente vê aí o governo incentivando a privatização de toda a sua máquina. Está aí o Banco do Brasil anunciando o fechamento de mais de 400 agências em todo o Brasil. Isso é um absurdo, é um crime de lesa pátria, porque o Banco do Brasil, os bancos, diga-se de passagem, se tem uma coisa que eles não podem reclamar é de lucro, é de dinheiro, porque se tem alguém que ganha dinheiro nesse país é justamente banqueiro, e todos que estão vinculados ao sistema financeiro, no caso, os que cobram, né, o mercado internacional que cobra as nossas dívidas, juros aí absurdos. Recentemente a gente viu aí um meio de comunicação importante fazendo uma conta rápida, dizendo que, por exemplo, só no estado do Rio de Janeiro, 80% do royalty que vai até 2022 está comprometido para pagar juros. Isso mesmo que vocês estão ouvindo e assistindo, para pagar juros. E aí cadê o dinheiro para pagar? Justamente despesas da educação, da saúde, que está quebrada no país, e para fazer esses investimentos. Então, um programa como esse não pode parar e a gente precisa criar mecanismos para poder dar condições de o professor ensinar o nosso cidadão a ter o direito, pelo menos, de saber ler e escrever. Porque o Programa Nacional, ele reduziu a taxa de analfabetismo de 12,4% da população em 2002 para 8,3% em 2014, ou seja, em 12 anos, 4 pontos percentuais aí, né? Se avançou muito. O senhor acha que um programa como esse, um projeto como esse seu, pode vir a suprir muitas dessas vagas que estão sendo cortadas para o cidadão nesse momento? Na verdade, assim, esse programa ele não pode parar, porque esse meu projeto ele não é para ser o programa de governo. Ele não pode ser o programa do governo. Ele é mais um mecanismo para cada cidadão poder dar sua contribuição e ajudar, com até 5% da restituição do seu imposto de renda. Agora, o programa ele tem que ser de governo. A educação é um programa de Estado. A nação que investe no seu povo é uma nação que tem prosperidade, é uma nação que pode pensar em futuro. Não dá para se pensar em futuro se a gente não pensar na educação. É daqui que nós vamos tirar os intelectuais, os advogados, as pessoas que pensam, tá? Os médicos, toda a classe trabalhadora desse país. Então, assim, esse recorte, se você for ver, justamente de quando foi instalado o programa até 2014, é 8,5%. Só que se você for ver o seguinte, desses 8,5%, no recorte dos jovens, o número já é bem menor. Então, assim, eu tenho aqui os dados de 15 a 19 anos, 1,5%. 1,5% de analfabetos, ou seja, de 20 a 24, 2,4%. 25 a 29 anos, 3,6%. 30 a 39, 6,4%. Aí sim, aí quando começa a partir do 40 anos para cima, no caso 40 a 49 dá 9,3%,
50 a 59 dá 13,5% e acima de 60 anos de idade dá 27,7%. Ou seja, que são as gerações mais antigas. mais antigas. O Brasil está começando a enfrentar o problema e educando os seus jovens, mas esqueceram os idosos. É como se os idosos não servissem mais e dissessem, ó, vamos fazer uma nova castra, esses aí já perdemos, então deixa para lá, né? E claro que não. Hoje a gente sabe que, por exemplo, meu pai, ele tem 70 anos de idade. O meu pai recentemente se formou em Direito, né? Ele é filho de técnico agrícola, ele estudou ali o seu ensino médio e resolveu já na melhor idade fazer um curso superior. Estudou, né? E está com o seu curso, né? Então as pessoas estão começando, né? Eles estão todo o tempo se oxigenando, estão todo o tempo com perspectiva de futuro. E aí você não dá oportunidade para um idoso estudar, no mínimo, a gente fechar a porta, primeiro, do nosso passado, porque foram eles que, bem ou mal, da forma que está aí, mas construíram o nosso país. Tá certo. Vamos esperar, então, que o seu projeto possa vir a passar nessas outras comissões. Eu agradeço muito, deputado. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, sobre o projeto dele que permite abatimento no imposto de renda para quem doar recursos a instituições que alfabetizem pessoas acima de 14 anos de idade. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.